A segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Quando a gente fala da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, a sua segunda volta no fim dos tempos, a gente pensa logo na ressurreição dos mortos, como os mortos irão ressuscitar e qual será o corpo glorificado. Então, se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve e vem fazer parte do canal Curiosidades da Bíblia 2.0 e também deixa seu like para que o YouTube dê mais engajamento a este vídeo e recomende nossos vídeos para mais pessoas. Vamos falar agora sobre 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 12, onde o apóstolo Paulo fala especificamente sobre a ressurreição dos mortos. Lá diz: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Havia essa crença em que eles diziam que os mortos não iriam ressuscitar. No caso, algumas seitas, como os saduceus, não acreditavam na ressurreição. E no versículo 13 ele continua: se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer, pois a ressurreição é o auge do Evangelho. A ressurreição de Cristo ao vencer a morte, para que todos também possam vencer a morte através de Cristo Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. Se ele foi o primeiro a ressuscitar, todos também que creram nele, que aceitaram o Evangelho, também serão ressuscitados no grande dia do maior evento mundial, que será a volta de Jesus Cristo. Para isso que o mundo foi criado. E Paulo continua aqui: e mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Porém, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. No caso, se Cristo não foi ressuscitado, não havendo ressurreição, que é o corpo áureo do Evangelho, para que todos iriam seguir a Jesus Cristo, a mudar o comportamento, o estilo de vida, se não há ressurreição, se não há a coroa da vitória, a coroa da vida? Pois não tendo ressurreição, todo o Evangelho e tudo que foi ensinado cai por terra. Porém, mas todavia, há sim a ressurreição dos mortos, porque houve a ressurreição de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo continua: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. No caso, muitas pessoas, até mesmo cristãos evangélicos, apenas depositam a sua fé e esperança aqui nesta vida. Tudo que eles fazem, eles vão na igreja e a pregação é sempre focada nas coisas materiais, nos bens materiais passageiros aqui nesta vida. Sempre o foco é motivação, disciplina e etc. Não que isso seja errado. É bom você ter foco, disciplina para ter conquista, grandes vitórias. Até mesmo para conseguir a salvação, você precisa ser motivado e ter disciplina para mudar o comportamento e o estilo de vida. Porém, alguns pastores do evangelho da prosperidade, o evangelho egocêntrico, o evangelho triunfalista só pregam apenas essas questões da vida passageira, da vida terrena. Eles focam na falsa vida em vez de focarem também na vida verdadeira. E aqui Paulo fala a ressurreição dos crentes. No versículo 20, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é garantia de que os que são mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, no caso Adão, assim também por meio de um homem veio a ressurreição, Jesus Cristo. Assim como, pois, estariam unidos com Adão, todos morrem devido ao primeiro pecado que ocorreu lá no paraíso do Éden, que afetou toda a humanidade. Devido a esse pecado, morremos fisicamente, espiritualmente e também eternamente. Como esse pecado afetou toda a humanidade como descendência do pecado. E por estarem unidos com Jesus Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. Na segunda vinda de Cristo, os mortos que estão nas tumbas, nos cemitérios, irão ressuscitar, irão despertar e terão um corpo transformado, o corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, no caso principados e potestades, os anjos caídos, demônios e também Satanás, que estão dominando e orquestrando aqui este mundo nesse presente momento.
todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Criador, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Porém, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. No caso, Cristo Jesus vai entregar todos os domínios a Deus para que ele seja o Rei do século. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nós colocamos em perigo a toda hora? No caso, há perigo de perseguição que todos eles sofriam no primeiro século. Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isto, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isto somente por interesse humano, o que foi que eu consegui? No caso, Paulo não conseguiu nada se fosse apenas por interesse humano nesta vida, pois nesta vida presente aqui, que é passageira, Paulo estaria, no caso, sendo derrotado na visão de muitos egocêntricos que só focam apenas nas coisas materiais. Mas vendo a questão da vida eterna que existe e que está por vir, ele será um vitorioso. Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. No caso, não precisamos nos preocupar com nada. A gente vai comer, beber e de todo jeito todos nós iremos morrer amanhã. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Neste caso, as más conversações corrompem os bons costumes. No caso, são pessoas que, no caso, colocam doutrinas falsas e vão influenciando e moldando a mentalidade e o pensamento de outras pessoas, os princípios e valores morais. Com essas más conversações, quando você se envolve com pessoas de má índole, você também pode se corromper a sua mentalidade, o seu pensamento e, consequentemente, a sua forma de agir, a sua personalidade e todo o seu comportamento, suas ações podem ser, no caso, alteradas devido a essa questão das más companhias. Você pode ser influenciado. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. E aqui Paulo fala no versículo 35 sobre os novos corpos dos ressuscitados. Como serão esses corpos? Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Paulo disse: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Primeiro aquela semente você coloca, ela morre para depois poder brotar e parecer aquele galho, o tronco, as folhas, etc. Muito mais bonito e mais forte. Assim semelhante ao corpo. No caso, é sepultado e enterrado fraco e depois vai ser ressuscitado muito mais forte. Todos os mortos, se você perder algum ente querido, todos nós perdemos, eles serão ressuscitados em Cristo. Caso eles morrendo, acreditando no Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados com um corpo glorificado e mais forte. E Paulo fala aqui: e o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é de toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e também os peixes outro diferente. No caso, o corpo ressurreto, glorificado, será outro tipo de carne. Há também os corpos do céu e os corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um outro brilho diferente. E mesmo assim as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, no caso que morre devido ao pecado de Adão e Eva. Porém, quando for ressuscitado, será imortal.
quando ele é sepultado, é feio e fraco, como acontece quando a gente vê um ente querido sendo sepultado. Ele está com o corpo fraco, debilitado, morto, apenas um cadáver. Porém, quando for ressuscitado, no grande dia, Jesus Cristo será um corpo bonito e forte, muito mais bonito do que um corpo malhado e atlético, de muitos atletas que acabam malhando na academia, ficando forte, definido, com volume, até mesmo com a questão da pele bronzeada devido ao sol. Um corpo ressurreto vai ser ainda mais saudável, mais bonito e mais forte do que qualquer corpo mais bonito que você já viu em vida. Aí Paulo fala aqui, quando é sepultado é um corpo material, porém quando for ressuscitado será um corpo espiritual. É claro que existe um corpo material, então tem que... Porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como nós, parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Todos seremos transformados. É nessa parte que quero chegar, pois o apóstolo Paulo fala aqui da transformação do corpo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito da carne e do sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer, que no caso, na volta de Jesus Cristo, em sua segunda vinda, os que estiverem vivos, se ocorrer hoje, ou daqui a 5 anos, 10 anos, ou 15 anos, ou 20, quem estiver vivo vai ser apenas transformado, não passará pela morte. Mas todos nós vamos ser transformados no instante, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Por este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. O que morre, se vestir com o que não morre. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem: ó morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu poder de ferir? O que dá poder à morte de ferir é o pecado, e o que dá poder ao pecado de ferir é a lei. Então o apóstolo Paulo vai ironizar a morte, que é o pior inimigo do homem. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vida e a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho será sempre proveitoso. Aqui nessa carta de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, Paulo fala sobre a questão da ressurreição de Jesus Cristo, que todos que morreram em Cristo irão passar na sua segunda vinda, e da transformação do corpo. Nós teremos um corpo glorificado, mais forte, um corpo que não tem necessidades fisiológicas de dormir, comer. Nós vamos nos alimentar, comer, ter nutrientes, mas no caso, não por uma necessidade, mas porém por prazer. Nós vamos, no caso, construir casas, construir coisas, porém sem a questão da fadiga. Vai ter trabalho na vida eterna, no novo céu e na nova terra, porém sem a questão da fadiga, do sono, do cansaço, do suor, todo aquele peso que a gente adquiriu no Éden. Com o pecado a gente não vai ter, devido a esse corpo glorioso e incorrupto, um corpo que não morre, que no caso não vai envelhecer nem vai ter doenças, vai ter sempre uma imunidade acima da média. Então temos que nos esforçar para voltar e ter uma nova vida com Jesus Cristo, para quando ele voltar na sua segunda volta à terra, a gente passar por essa ressurreição com um corpo totalmente glorificado, um corpo que não tem fadiga, que não morre, no caso não tem o poder do pecado neste corpo. Nesse corpo que nós temos hoje em dia, incorrupto, limitado, a gente tem sono, a gente tem fome, tem necessidades fisiológicas para ir no banheiro, se alimentar, a gente fica doente, passa mal, temos que se alimentar bem,
tomar suplementos, vitaminas, fazer atividade física, treinar, tudo isso para manter um corpo forte e saudável. Porém, na vida eterna, nós vamos fazer todas essas atividades, mas não como uma necessidade de ter um corpo forte, apenas por prazer de já ter obtido este corpo forte da vida eterna. Então vale muito a pena conquistar essa vida eterna e este corpo glorificado. Quando a pessoa morre, a gente vê o ente querido sendo morto com o corpo debilitado, fraco. Porém, quando ele ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai ressuscitar com um corpo glorioso e mais forte, muito mais forte, atlético, mais belo do que um fisiculturista, uma pessoa que pratica esporte e tem um corpo definido, bronzeado, um corpo corado. Esse corpo corruptível, no caso, vai se revestir com um corpo incorruptível, ainda mais forte e mais belo. Então, este vídeo, Paulo fala aqui nesta carta de Coríntios sobre essa questão da ressurreição e do corpo glorificado. Espero que vocês animem-se e motivem uns aos outros para a gente poder conquistar isso na segunda volta de Jesus Cristo, que está próxima. Pelos últimos acontecimentos da humanidade, as catástrofes, os desastres naturais, o declínio econômico, a ascensão do anticristo, de uma moeda única, de um governo único, tudo isso está se caminhando, se desenhando aos poucos para a volta de Jesus Cristo e a grande tribulação que vai haver aqui na Terra. Então, a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca e com certeza será nesta geração. Então, amigos e amados irmãos, terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu para poder também entender mais a questão do Evangelho. E peça para ele ler a primeira carta de Coríntios, a partir do capítulo 1, que fala da ressurreição de Cristo e da realidade da ressurreição, que vai do capítulo 15, e você pode ler até o versículo 1 até o versículo 58. Aqui é específico sobre a questão da ressurreição e do corpo glorificado, certo? Então, que Deus abençoe você grandemente. Ativa aqui o canal para poder assistir outros vídeos e, no caso, ser mais instruídos. A gente aprende com vocês e vocês também podem aprender um pouco com a gente, que a gente sabe do Evangelho um pouquinho, pode ser passado para você. Então, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para receber todos os novos lançamentos daqui do canal, certo? Então, que a graça e a paz de Jesus Cristo fiquem com todos. Amém e até o próximo vídeo.